Portal da Memória. Em 1833, fundaram-se no Porto o primeiro museu público de arte do país, que hoje conhecemos como o Museu Nacional de Soares dos Reis, e a Real Biblioteca do Porto, atual Biblioteca Municipal do Porto, duas instituições que ao longo da sua história partilharam o mesmo espaço também com a Academia Portuense de Belas Artes, antecedente das Faculdades de Belas Artes e de Arquitetura da Universidade do Porto. O Museu Portuense de Pinturas e Estampas, então assim designado, destinou-se a acolher os bens confiscados aos conventos e mosteiros abandonados na cidade e extintos fora dela, no contexto da Guerra Civil. Foi sediado no convento setecentista de Santo António da cidade e confirmado por Dona Maria II em 1836, no âmbito das reformas educativas de Passos Manuel. O seu diretor era João Batista Ribeiro, figura próxima de Dom Pedro, que fora lente e diretor da Academia Real de Marinha e Comércio da cidade do Porto e era agora lente e diretor da recém-instituída Academia Portuense de Belas Artes. Em 1839, o seu acervo passou para a direção desta academia. Na Galeria de São Lázaro organizavam-se exposições trienais que formaram uma coleção de escultura e pintura que constitui um dos espólios mais valiosos do atual Museu Nacional de Soares dos Reis. A biblioteca foi criada por decreto de Dom Pedro, de 9 de julho de 1833. Inicialmente esteve instalada no Hospício de Santo António de Val da Piedade, na Cordoaria, depois no Paço Episcopal. Em 1839, foi transferida para o Convento de Santo António, em São Lázaro, abrindo oficialmente a 4 de abril de 1842. É uma das maiores e mais antigas bibliotecas públicas do nosso país, que desde a sua fundação recebe, por depósito legal, um exemplar de todos os livros publicados em Portugal. Na sexta sessão desta rúbrica, trataremos da ação cultural liberal nos anos 30 do século XIX, em especial da história da Biblioteca Pública Municipal do Porto, instituição hoje detentora de um vasto, diversificado e notável acervo patrimonial, composto maioritariamente por bibliografia portuguesa e que conta com mais de 1,5 milhão de documentos, impressos e coleções especiais como manuscritos, impressos raros, cartografia, iconografia e espólios literários. Dela faz parte, a título de exemplo, o roteiro da primeira viagem de Vasco da Gama à Índia, 1497-1499, inscrito no registro Memória do Mundo da Unesco. A nossa convidada de hoje é a doutora Paula Bonifácio, funcionária desta biblioteca, licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e pós-graduada em Ciências Documentais, opções Bibliotecas. Boa tarde. Doutora Paula, em que contexto foi criada então a Real Biblioteca do Porto? Boa tarde, eu gostava de começar por agradecer o convite. É sempre bom para quem está numa instituição há 30 anos, como eu, falar, é uma paixão, não é? E então, falando do contexto da Fundação, o que acontece é que, durante o início das lutas liberais, logo que Dom Pedro desembarcou na Terceira, não ainda quando parou na Terceira, na Ilha de Terceira, antes de chegar à metrópole, houve um decreto que incluía no património real todos os bens das ordens religiosas extintas ou abandonadas, uma vez que os liberais, por definição, eram anticlericais, e também os bens dos nobres que abraçaram a Casa de Dom Miguel, ou seja, a cláusula absolutista. É claro que entre esses bens estavam as livrarias, começa aí. Depois do desembarque na Praia da Memória, não do Mindelo, como se costuma dizer, mas na Praia da Memória, e com a história do Seco do Porto, a 9 de julho de 1832, o Exército Libertador entra na cidade. A partir daí, embora fosse uma época bastante conturbada para a defesa do património, tanto económico como arquivístico, uma vez que estávamos em guerra civil, não é? Aliás, há relatos de que era difícil conservar e salvar o património com as bombas e os tiros constantes, que às vezes atacavam certos edifícios. Logo em 1932 é instituída uma comissão administrativa dos bens das livrarias dos conventos extintos ou abandonados. E
Foi essa comissão, que era, na altura, liderada por José Eleutério Lima, começou a recolher de várias livrarias de conventos abandonados e logo à partida temos do Porto, temos o Santo António da Cidade, onde depois se veio a instalar a biblioteca, temos dos Loios, São Bento da Vitória, Carmelitas, Congregados. De fora do Porto temos, por exemplo, a Serra do Pilar, temos de Santo Tirso, temos de Tibães, em Braga. Isto tudo, no total, chegou aos 100 mil exemplares. O que, como vêem, não é um número pequeno. Muito pelo contrário. Estamos a falar no princípio do século XIX. E era preciso tratar. Era preciso tratar esses diversos fundos que iam sendo recolhidos. E logo uma das preocupações do decreto foi, além de recolher, também conservar e tratar o espólio. Ou seja, houve sempre inerente uma vontade de criar a biblioteca. Estava sempre subjacente, vamos dizer assim, estava sempre subjacente a preocupação com as pessoas que começaram a recolher e a tratar esse património, como o José Eleutério, lentes da Academia da Marinha e do Comércio, como Daniel Wenck, etc. Pessoas cultas que se empenharam, são forças vivas intelectuais da cidade que sempre se empenharam, mesmo antes do decreto, em criar aqui uma biblioteca. E isso vê-se depois, quando em 9 de julho, um ano de julho de 1833, um ano após a entrada do Exército Libertador, Dom Pedro decreta a fundação da biblioteca. Aliás, há um texto introdutório de Cândido Azevedo, que era o ministro do Reino, em que explica que não só o Porto era uma cidade muito importante a nível industrial e do comércio, e era a segunda cidade do país, tinha tido uma importância enorme no apoio a Dom Pedro e à causa liberal, e portanto que se justificava sempre com aquele conceito liberal de que a ignorância é inimiga da liberdade, portanto seria necessário ter um sistema educativo que não existia, e as bibliotecas eram uma parte importante do sistema de apoio a esse sistema educativo. Antes desta biblioteca, da biblioteca à qual eu tenho a honra de pertencer, havia 2 bibliotecas. Não quer dizer que não houvesse bibliotecas, havia principalmente a biblioteca do Bispo do Porto, Dom João de Avelar, que abandonou a cidade precisamente 9 de julho de 1832, quando da entrada do Exército Libertador, e tinha uma biblioteca espantosa, 36 mil volumes, que ele muitas vezes abria à consulta de intelectuais. E também outra que eu tenho que referir, mais pequena, 12 mil, do Visconde de Balsemão, que também, dada a escassez, não é? A escassez de oferta, também abria a determinados estudiosos da sua, aliás, biblioteca dessas, que acaba por ser uma das particulares, juntamente com a do médico, o José Joaquim Almeida, Dom João de Avelar, Visconde de Balsemão, que foram integradas, são uma das Conde Azevedo, são integradas na altura da comissão, porque a comissão também foi recolhendo os bens, as livrarias que faziam parte dos bens dos novos. Eram bibliotecas privadas, não é? Eram privadas. Abertas a alguns, não é? Há algumas, pelo menos as duas que eu referi. A eruditos, não é? Eruditos, mas não eram bibliotecas públicas. Não eram bibliotecas públicas. Não é que não houvesse oferta nenhuma, só que tinham as suas limitações. E, portanto, era importante, sendo o Porto uma força intelectual e mesmo a nível económico e financeiro, era importante. Aliás, repare que Sá da Bandeira, já em 32, decreta que se guarde para a biblioteca que há de existir na cidade do Porto um exemplar de tudo o que se editava.
Isso já acontecia com a Real Biblioteca da Corte, em Lisboa. O que acontece é que isto é oficializado no decreto de 9 de julho de 33 de Dom Pedro. Aquilo que nós chamamos hoje o depósito legal. Exatamente, que nós hoje chamamos de depósito legal. 32, portanto, Sá da Bandeira em 32, portanto, como governador militar do Porto. Exatamente. E diga uma coisa, e o espólio que foi recolhido pelas diversas abadias, o espólio das ordens religiosas era mais ou menos, era constituído por quê? Porque corpos documentais e bibliotecários, digamos assim. Sendo ordens religiosas, a Bíblia é sempre central, não é? Era o livro por excelência, o livro sagrado por excelência. Por exemplo, vamos falar daquela que é a mais importante, toda a gente ouviu falar, que é mais, pela qual veio ao fundo da Biblioteca Municipal do Porto o fundo de obras mais raro e valioso, que é de Santa Cruz de Coimbra, com grande intervenção de Alexandre Herculano, que em 34, já depois da fundação da biblioteca, em 34, foi fazer a recolha, não é? Aliás, havia ordens do corregedor da comarca de Coimbra para que se fizesse o inventário e que se entregasse aos representantes da Comissão e da Câmara, e neste caso Alexandre Herculano, tudo o que eles requisitassem. E Alexandre Herculano é que assina as listas recibo de tudo o que veio. O que é que veio de Santa Cruz? Que é, a começar pela joia da coroa, como eu costumo dizer, que a doutora Susana já referiu, que é o Diaco de Vasco da Gama, faz parte dos manuscritos. Vieram 170 manuscritos. Primeiro, a livraria de mão, não é? Que volta à sua pergunta, a livraria de mão, somente saltérios, missais, bíblias. Posso destacar, por exemplo, o Testamento de Vetos, do século XII. Temos os comentários de Ramon Mauro ao Livro dos Reis, tudo da parte religiosa. Temos uma muito importante, Santa Cruz de Coimbra, a nível, não só os missais e os saltérios, muito bem, portanto, tudo o que seria necessário ao decorrer das funções religiosas e espirituais da vida dos conventos, mas também a nível moral, como, por exemplo, o Livro das Aves de Santa Cruz de Coimbra, que é um livro lindíssimo, é de Hugo de Folieto, é do século XIII também, e que é lindíssimo, está todo decorado com aves, e tem uma imagem lindíssima de Cristo em Majestade rodeado de várias aves. Claro que é preciso ver que no scriptorium, além de tudo o que vinha de fora e da ligação de Santa Cruz, que foi um núcleo importantíssimo, mais importante estabelecimento cultural do princípio da nacionalidade, e também teve uma importância a nível internacional, porque os monges iam muitas vezes consultar livrarias de conventos em Inglaterra, em Itália, em França, e recolhiam algumas obras, traziam algumas obras, outras também seriam produzidas em Santa Cruz de Coimbra, no seu scriptório. Também teve uma grande importância. Aliás, uma das características dos manuscritos produzidos em Santa Cruz de Coimbra é o Calvário, ou a crucifixão de Cristo. Geralmente nas letras iluminadas e nas estampas, é um elemento comum que marca ou distingue o que foi lá produzido. Mais elaborado, menos elaborado, era uma marca distintiva. Claro que depois, a nível de outras ciências, é preciso ver que os conventos eram as instituições que conseguiam
conseguiam manter durante a Idade Média todo um trabalho intelectual. Não quer dizer que não houvesse sobre medicina, sobre química, sobre física, mas claro que o núcleo maior seria essa parte religiosa. Uma coisa engraçada, por exemplo, o documento mais antigo da biblioteca é a Lex Visigodorum, do século IX, que é a lei dos visigodos, que veio a reforçar a guarda de um códice de Santa Cruz. E depois, ao intervencionarem esse códice, encontraram, portanto, a fortalecer a encadernação. E é evidente que foi logo tratado, quando houve essa intervenção, logo tratado como o mais importante, o mais antigo da biblioteca. Mas havia por exemplo, pedaços de livros de medicina que também estavam a reforçar as guardas dos códices. Portanto, havia uma complementariedade, mas o mais importante seriam as obras religiosas. Pois. Portanto, digamos, livros que foram ganhando menos importância, não é, ao longo do tempo e que, contudo, depois, já no século XIX, são considerados precisamente obras de um valor incalculável. Mas também temos obras, por exemplo, temos os manuscritos históricos, como, por exemplo, a crónica de Dom Afonso Henriques do Duarte Galvão, que é extremamente importante, não é? Temos, já do século XVI, o Diário de Vasco da Gama, que veio também de Santa Cruz, que são este ultramarino, juntamente com o livro da Razão do Brasil, que é o primeiro atlas conhecido do território americano, que é um livro lindíssimo. Teve, por exemplo, as Constituições Sinodais do Bispado do Porto, Diogo Sousa. Portanto, eu poderia dar aqui assim uma... Então, já que estamos a falar do acervo, há outras preciosidades que gostaria de destacar na Biblioteca Pública Municipal do Porto? Ora, com certeza, nós, para além desses manuscritos, temos obras impressas, temos os incunados, temos cerca de 250 incunados. Só é ultrapassado a nível nacional pelo núcleo da Biblioteca Nacional e da Biblioteca de Évora. É muito importante porque é o princípio incunável, é o princípio da imprensa, não é? Finais 1460 a 1500, de produção portuguesa era raríssima, em 400 era raríssima. Temos 5 incunados. O mais antigo que nós temos é de Júlio César, de 1469, que são os comentários de Júlio César. E a Cidade de Deus, de Santo Agostinho, de 1489. Depois, em Portugal, voltando a Portugal, e aos 5 incunados, que são os verdadeiros tesouros, porque a produção, como eu já disse, era raríssima, temos uma obra de David Abu Draham, que é em caracteres hebraicos e que descreve a sequência dos atos religiosos durante todo o ano. E foi publicado pelo Rabi Eliezer Toledano, é um dos tesouros. Temos uma Vita Christi, claro, voltamos à temática religiosa, editada por Nicolau de Saxónia e Valentim de Fernandes, em 1495. Valentim de Fernandes continuou depois a sua produção como impressor, a sua atividade como impressor, já depois no século XVI, e já temos as Construções de Dom Diogo de Sousa, impresso em 1497, que eu já tinha referido. Mas sem dúvida que o livro mais importante da biblioteca, ou pelo menos o mais conhecido, é o Roteiro da Viagem de Vasco da Gama à Índia. Com certeza. Eu costumo dizer que a Joia da Coroa, precisamente, foi considerado, como já disse, Património, Memória da Humanidade em junho de 2013.
A importância não é a nível estético. Eu falei aqui do livro das aves, posso falar também do século XVI das estampas da zoologia e botânica de José Landi, do Brasil, desenhos da história natural do Brasil. José Landi era um arquiteto bolonhês que foi encarregado pelo Dom João V de marcar as fronteiras e fez cerca de 68, foi atribuído a ele, porque há outro manuscrito assinado por ele, também sobre a história natural do Brasil, mas sem estampas, e comparando com o outro manuscrito, aquele do qual eu estou a falar, com as estampas, as 68 estampas, a parte das legendas, chegámos à conclusão, em 1963, que seria ele o autor. Portanto, é de uma beleza estética linda. No caso do diário de Vasco da Gama, o que é mais importante é o valor histórico. Primeiro, é o primeiro relato de contactos europeus com outras culturas. Narra a viagem desde a saída da frota de Lisboa, contornando a África, até Calcute. Tudo o que se passa a bordo e também quando vão à terra. Descrevem os costumes sociais, tipo de alimentação, etc., dos indígenas. É atribuída a Álvaro Velho. Embora haja uma corrente que não concorda, geralmente é atribuído a Álvaro Velho. Depois de Calcute continua o relato até à Guiné, onde acaba abruptamente, suponho que ou porque Álvaro Velho constituiu uma vida, uma família e não continuou, seja porque lhe aconteceu alguma coisa, não é? Agora, o que é engraçado é que isto é tudo, tem um interesse cultural imenso, é muito importante para a história da humanidade, mas tem a vertente comercial. Tem 2 anexos, um deles é uma relação geográfico-comercial das especiarias, que foi produzido por um ajudante judeu, que contribuiu. E, portanto, tem o preço das especiarias, da canela, da pimenta, do cravinho, etc. Portanto, não era só parte cultural. E outro anexo é muito importante, foi a contribuição de malabares que vieram depois para o reino, juntamente com o Vasco da Gama, quando ele regressou, que tem o primeiro glossário, vamos dizer assim, glossário que se conhece, que tem a palavra no dialeto indiano de Calcute e a palavra portuguesa. Por exemplo, para saia, e depois tem o termo nesse dialeto indiano. O que são dois anexos que classificam não só a parte prática desse documento, não é? Cultural, mas também eminentemente prática. Aliás, este livro foi recentemente, já, se não me engano, há 3 anos, foi editado, houve uma edição comentada, aliás, de uma forma muito criteriosa, penso eu, e também com o facsímile, numa edição cooperativa entre a Universidade do Porto e a Câmara, penso eu. Foi. Não é? Foi uma parceria e é quase obrigatório. É quase obrigatório mesmo. Temos tido imensos turistas, agora, na situação em que estamos, não. Mas antes, tínhamos de todas as nacionalidades. Eu até de Brunei tive a fazer perguntas e é um ponto central. Portanto, é a Mona Lisa da biblioteca. Eu costumo dizer a chamada a joia da coroa. E é muito engraçado porque há, naturalmente, uma curiosidade. E depois, claro, normal podemos ver. Infelizmente não, há que ter cuidado, não é? Agora, faço sempre questão de mostrar o facsímile para as pessoas. Mas o original ainda pode ser visto em ocasiões muito, muito especiais. Eu muito relembro-me especiais. de uma sessão do Objeto e seu discurso por semana, ainda com o saudoso Paulo Cunha Silva, em que um mote foi exatamente este livro e estava exposto nesta sessão. Foi uma ocasião ímpar. Sem dúvida. E eu estive presente. Parabéns.
E uma outra questão que eu queria fazer, e é porque eu acho que há um desconhecimento generalizado, que a biblioteca não esteve sempre sediada no mesmo lugar, isto é, nós os conhecemos-la na área de São Lázaro, naquilo que também é o convento, ou foi o convento de Santo António da cidade, mas não foi esta a única casa que a Biblioteca do Porto conheceu. Não, voltando um bocadinho atrás à ação da Comissão Administrativa, primeiro foram recolhidas, a primeira a ser recolhida foi a de Dom João de Avelar. Aliás, Diogo Góes Lara de Andrade pediu a ajuda a Alexandre Colano, que primeiro voluntariamente se empenhou a ajudar nessa recolha em 32 e depois já em inícios de 33 oficialmente com a nomeação oficial, portanto isto já vem antes da fundação, precisamente porque, dada a situação de guerra civil, queixava-se que estava em más condições. E, além de Dom João de Avelar, que estava no Palácio Episcopal, havia várias casas espalhadas pela cidade do Porto, o que não era bom, evidentemente, não é? Devido às lutas. E então, a Câmara, logo em 32, em março de 32, pediu a Dom Pedro a fundação da biblioteca e as obras começam a ser recolhidas no convento de Santo António de Valdepiedade da Cordoaria, que não tem grandes condições, embora já não fosse pior, portanto foram juntando lá o que estava disperso, mas como não tinha condições, acaba por, em 35, pedir autorização a Dom Manuel de Santa Inês, que substituiu Dom João de Avelar na diocese, para abrir a biblioteca numa parte do Parque Episcopal, do Paço Episcopal, e assim acontece. Pelo que nos contam, terá aberto ao público em 1836, por documentos não só de Diogo Góes Lara de Andrade, que entretanto se tinha demitido, porque naquela altura pediram ao primeiro bibliotecário, Góes Lara de Andrade, e também ao segundo, Alexandre Colano, para jurarem a Constituição de 22. Ora, eles 3 semanas antes tinham jurado a Carta Constitucional. Ambos se demitiram. Mas, segundo um documento, uma carta de Diogo Góes Lara de Andrade, ele diz que, embora demitido, que enquanto não vier o sucessor, que não vai deixar a guarda, nem vai parar o funcionamento da biblioteca aos intelectuais e àqueles que recorrem, não é? Então estamos em pleno setembrismo, então, não é? Em pleno setembrismo. Aliás, Alexandre Colano diz, depois de tudo o que eu passei, do exílio, etc., não é? Não vou voltar. Jurei há 3 semanas a Carta Constitucional, portanto, demito-me. Ele depois acabou por ir para a Biblioteca da Ajuda e do Palácio das Necessidades, onde começou então a preparar Portugal em Monumento Histórica e a sua História de Portugal. Mas a grande importância para a biblioteca ele é o paradigma do que é um bibliotecário arquivista, a preocupação em preservar e, principalmente, desde o início, mesmo voluntariamente, de organizar. Não foi uma mera recolha, não era um mero armazém, mas sim estava organizado. Eu falei da classificação de Burnet, que foi importada e adaptada. É importante que ele fez a catalogação dos manuscritos com Diogo Góes Lara de Andrade. Portanto, outra ação importantíssima dele foi a seleção do que veio, vamos falar só de Tibães e de Santa Cruz de Coimbra, já falámos, e toda a marca que ele deixou de seriedade, não é? Ele era um homem eclético. As primeiras letras ele foi em casa do pai, Teodoro de Araújo. Depois os estudos secundários foram nos oratorianos,
que tinha um ensino de excelência e tinha uma biblioteca de 30 mil volumes. Não só de dialética, filosofia, mas também da parte de inglês, francês, e depois castelhano, e depois, mais tarde, sobre a égide da Marquesa da Ordem, ele aprendeu também germânicas. Frequentou 1825 a 26 a Academia da Marinha no primeiro ano de matemática, mas depois teve que desistir porque logo em 1827 o pai cegou, então teve que interromper. Fez um curso de diplomática na Torre do Tombo que o habilitou, que no fundo lhe deu as bases para o que ele seria depois, não é? O trabalho deu-lhe habilitações para ser cartorário, trabalhar em livrarias, como eles diziam, como tabelião. Ele aprendeu, portanto, um ano, completou o curso sobre a égide de João Batista Ribeiro. E, além disso, há aquela vertente do autodidatismo, a nível da psicologia, a nível da filosofia, etc., etc., que era um homem muito dedicado ao estudo, e as áreas que não eram tão comuns, ele próprio procurava aprender sozinho, não é? Portanto, foi um homem que deixou uma marca extraordinária. A primeira geração de catálogos que nós temos são precisamente feitos, produzidos por Alexandre Herculano. E temos as ciências exatas, as ciências naturais, teologia, literatura, história, jurisprudência. Ainda hoje utilizo, ainda hoje de manhã utilizei. Posso só fazer colocar uma questão? Portanto, está a falar muito da organização do espólio documental e propriamente da biblioteca, portanto, dos livros. Mas em que momento é que nós temos uma biblioteca constituída que passa a ser frequentada pela população do Porto? Muito bem. Eu já tinha falado que abriu, temos notícia que abriu em 36 no Paço Episcopal, mas em 35 há uma certa oposição entre o prefeito da província do Douro, que preferia que fosse o convento de Santo António da cidade, onde está neste momento instalada a biblioteca, não é? Enquanto que a Câmara preferia o Paço Episcopal. Em 39, a Rainha acabou com a disputa através de uma portaria que entrega ou doa o mosteiro de Santo António da cidade à Câmara para instituir fundar três instituições: a Real Biblioteca Pública do Porto, o Museu Português de Estampas e Pintura e a Academia de Belas Artes. Entretanto, as obras, é muito importante uma vistoria que foi pedida pelo prefeito em dezembro de 33, em que fez parte de Alexandre Herculano, o Diogo Góes Lara de Andrade e o arquiteto da cidade. É muito importante o papel da Câmara durante todo este processo. Apoiou, enviou representações de Dom Pedro e, portanto, liderou o processo, claro, secundado por todos os intelectuais da cidade. Mas voltando ao convento, as obras acabaram em 1841 e foi preciso mudar as obras que estavam no Paço Episcopal para lá e abre ao público no dia do aniversário de Dona Maria II, 4 de abril de 1842. E há já livros de presença a partir do dia 11 de abril de 1842. Depois, claro, também já agora faço referência que em dezembro de 1842 foi inaugurado o quadro do nosso fundador, Dom Pedro IV, de João Batista Ribeiro. Exatamente. Que ainda hoje se mantém na sala principal. Que ainda hoje comanda a sala. E eu queria fazer mais uma outra pergunta. Esta é a primeira biblioteca pública portuguesa? A Biblioteca de Évora
Temos a Biblioteca Real da Corte e a Biblioteca de Évora também era uma biblioteca pública, não é? Será talvez a primeira biblioteca dedicada, não pública, por uma coisa é ser pública, outra coisa é ser pública municipal. E eu acho que logo no decreto de fundação, Dom Pedro estipulava, vejam o cuidado, estipulava não só que seria constituída através da Fazenda Pública, mas depois que o custeamento, a manutenção e a aquisição de obras seria da responsabilidade da Câmara, da administração da Câmara. É importante porque logo em 1934 o Diogo Góes Lara de Andrade apresenta uma lista de obras a adquirir e o tal plano de classificação de que eu já falei. Apresentam a Dom Pedro. Portanto, eu diria que, não sendo a primeira pública, será a primeira com tanto empenho municipal. Diria isso. Mas é uma opinião, não é? Foi um sucesso junto da população da cidade. Ou seja, como é que... Nós sabemos que a cultura no século XIX, apesar de tudo, está reservada a uma elite, não é? Mas foi rapidamente possível à biblioteca, digamos, transformar-se em mais do que isso? Eu acho que era um centro vivo, porque realmente havia falta numa cidade como o Porto naquela altura. Aliás, há relatos, por exemplo, do Morgado Mateus, que se queixa, que é realmente impressionante não haver uma biblioteca no Porto. Aliás, vai doar as suas estampas às Belas Artes, porque não havia biblioteca. Depois temos o padre, que é a descrição do Porto, Rebelo da Silva, que também refere a falta de oferta a esse nível no Porto. Como já referi, o Visconde de Balsemão e o Bispo Dom João de Avelar abriram, mas não, enfim, a um nível tão alargado. A biblioteca foi sempre da cidade para a cidade. E isso vê-se hoje, porque eu tive muitos anos nos serviços de leitura e ainda hoje tanto recebo professores catedráticos, alunos de mestrado ou de doutoramento, como recebo um munícipe que precisa de saber, por exemplo, uma legislação por causa da sua quinta, ou até porque precisa fazer um currículo para se candidatar a mais utilitário, não é? Uma coisa mais utilitária. De tudo, portanto, eu costumo dizer que não há um leitor específico da biblioteca. Da Biblioteca do Porto temos de todo o tipo e temos que adaptar o discurso e perceber bem o que é que a pessoa quer. Que eu tanto ajudo quem precisa de fazer um currículo para se candidatar a um posto, como ajudo, lá está, as pessoas que precisam, por exemplo, quando foi dos incêndios, muita gente recorreu a nós para saber a legislação, para fazer a limpeza, ou seja, há parte de intervenção da sociedade, que não é de sumenos de importância, para além, não é, dos tesouros, não é? Podia falar também aqui, por exemplo, de uma versão quinhentista da obra de Fernão Lopes, que nós temos. Podia falar aqui de muita coisa. Temos vários espólios e autógrafos, temos muita correspondência, Alberto de Serpa, temos Antero Figueiredo, temos o Carlos Passos, temos o Só do António Nobre, o manuscrito. Temos, eu podia falar agora aqui, temos autógrafos de Camilo, de Júlio Diniz. Eu só queria fazer uma questão final, e voltando um bocadinho atrás, quando há pouco referia que deste acervo inicial foi proveniente de mosteiros e conventos extintos, referiu-se ao mosteiro de Tibães, em Braga. E a minha pergunta é, destes mosteiros e conventos, o acervo que chega é apenas bibliográfico e documental,
ou há mais outras coisas que também vêm? Porque lembrei-me concretamente do par de globos que existem na biblioteca provenientes de Tibães, que são os mais antigos da cidade do Porto. Pois, lá está. Quando o corregedor da comarca de Coimbra, estou a falar ou de Tibães de Braga, quando há ordens para entregarem tudo o que os representantes da biblioteca requisitarem, também, e mesmo a comissão, não incluía só as livrarias, mas as alfaias litúrgicas e tudo o resto, não era só a parte documental, vamos dizer assim, não é? Foi por isso é que ainda hoje existe tanta coisa que se calhar não teria... Até azulejos. Exatamente. Dos séculos XVI a XVIII que forram o claustro da atual biblioteca. Por exemplo, é um mini museu das azulejos. Vem por exemplo, de São Bento, onde agora funciona a estação, não é? Em vez de destruírem quando passou do mosteiro, quando houve adaptação, foram para as bibliotecas. A fonte era de Santa Clara, por exemplo. Também de Santa Clara vieram outros azulejos. De Coimbra, também São Francisco, mas de Coimbra. Ou seja, a biblioteca teve um papel nuclear de preservação, não só de obras. Repara, nós temos, por exemplo, a Terra de Figueiredo doou à biblioteca o seu escritório, mas juntamente com isso, o seu gabinete, juntamente vinham também mobiliário e outras pertences. Assim como, por exemplo, o Ricardo Jorge, é muito importante o fundo de Ricardo Jorge, que foi doado pelos filhos. Temos lá a secretária de Ricardo Jorge. Temos o quadro de Ricardo Jorge pintado pelo mestre Veloso Salgado, entre outras coisas. Portanto, claro que o núcleo duro, vamos dizer a verdade, são os documentos, mas também neste momento acho que a noção de documento é um bocadinho mais alargada. Quase tudo é documento do cotidiano e representa e dá testemunho da vida como era, não é? Muito obrigada, doutora Paula. Muito obrigado pela sua presença na nossa rúbrica. Agradeço muito o convite. Bom, acho que ficámos esclarecidos relativamente quer à Constituição, quer à Constituição da Biblioteca, quer também à função que teve nos seus primeiros Acho que se cumpriu completamente o desígnio liberal. Eu julgo que sim. Como eu já disse, a ignorância é inimiga da liberdade, não é? Completamente, concordo plenamente com isso. Obrigada. Mais uma vez, obrigado. Portal da Memória.